Estamos vivendo nesse momento a Semana Santa e eu quero trazer para vocês um testemunho maravilhoso de uma amiga, de uma profissional exemplar, da Daniele Santos, que vai estar conosco em instantes. Autora, escritora, aliás, né, de um livro aí, Um Remédio Chamado Fé, vai estar conosco aqui falando dessa experiência. E eu quis trazer nessa semana justamente esse assunto, porque nós estamos numa semana maravilhosa, não é mesmo, Dani? Bem-vinda! Obrigada, minha amiga. Que honra estar aqui no seu canal. É bom demais falar sobre fé, falar sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente nessa semana, e com uma pessoa tão especial como você. Obrigada pelo convite. Eu já tive a honra de participar 2 vezes, né, com você, e agora quis trazer você aqui também para compartilhar, né, esse conhecimento, essa experiência. E como você, né, coloca sempre no seu perfil, a sua experiência no jornalismo começou dentro da igreja, né? Então, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Dani? O que você faz? Bom, primeiro falar que ser entrevistada é muito difícil. Entrevistar é mais fácil. Ser entrevistada é muito complicado para qualquer jornalista. Bom, Carol, eu sou a Daniele Santos. Todo mundo me conhece como a Dani Santos aqui nas redes sociais. E eu venho desenvolvendo um trabalho no jornalismo, mas que começou lá atrás, como você falou. Eu sou formada em Educação Física, minha primeira formação, né? Minha primeira profissão foi Educação Física. Foi escolhida por amor, por uma entrega assim, muito grande. Eu sempre quis, sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de tudo, mas a educação física sempre brilhou os meus olhos. E quando eu cheguei à época de fazer a minha primeira faculdade, eu não tive dúvidas. Então fui uma profissional muito feliz, exerci a profissão por alguns anos, se eu não me engano, acho que cheguei a 6 anos. E aí, de repente, a enfermidade encontrou o meu caminho. No início não se sabia, né? Eu não sabia qual o diagnóstico, ninguém sabia. Eu tive que passar por 15 médicos. Foi um sofrimento terrível. E foi assim, de uma forma muito ou vai ou racha, né? Foi de um dia para o outro. Eu estava dando aula numa academia, eu era professora de ginástica, de dança, eu dava todas as aulas de ginástica de salão, que era o que eu mais gostava. E aí, num determinado dia, eu estava dando aula na sala de ginástica, eu fui me abaixar para pegar um halter, aqueles pezinhos que a gente faz, a ginástica localizada. E quando eu me abaixei, eu não consegui levantar mais. Senti uma dor muito grande na coluna. E aquele ali foi o último dia que eu pisei dentro de uma academia como professora. Eu tive que ir para casa, fui substituída, e ali começava a minha saga dentro de hospitais, de exames, as dores começaram a aumentar. Então foi um sofrimento muito grande. Foram dores no corpo, depois veio o cansaço, uma fadiga extrema de você não conseguir levantar da cama, de você não conseguir respirar, sabe? E indo de um médico para outro, vários diagnósticos. Eu tive dos diagnósticos mais simples aos mais graves possíveis. Inúmeros tratamentos sem solução. Então foi um sofrimento muito grande. E aí foi quando eu sempre fui católica, mas eu não era como se dizem, a católica praticante, né? Eu sempre tive a minha fé em Deus, em Nossa Senhora. Eu fui criada nessa fé católica, nessa atmosfera de fé na intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Mas eu não vivia a realidade, eu não sabia quem era realmente Jesus Cristo. E aí, nesse momento, eu decidi não, eu acho que Jesus foi lá e me pescou realmente. E aí, eu costumo dizer que hoje eu agradeço pela doença, porque foi através da doença que a minha vida deu um giro de 360 graus. Porque eu vivia uma realidade que eu achava que eu já estava confortável. Eu tinha meu trabalho que eu amava, eu não ganhava tão mal, eu já era uma professora reconhecida, já tinha meus alunos que eram apaixonados e eu era apaixonada por eles. Então eu já vivia uma vida quase que confortável. Tinha muitos amigos, ou falsos amigos, mas naquele momento eu achava que era meus amigos para a vida inteira, mas eram aqueles amigos de mesa de bar, de sexta-feira. Sexta-feira eu tinha muitos amigos, né? Então vamos sair, vamos beber, vamos curtir. E aí quando esse momento chegou na minha vida da doença,
aí a gente vai perceber realmente que vida é essa que eu estava vivendo, né? Os amigos desapareceram, a, a sonhada profissão que eu achei que era a minha base acabou, Dani, tá né? falhando um pouco o áudio e a imagem. Oi. Oi. Oi, Carol. Pronto. Agora tá me ouvindo? Tô ouvindo. A imagem pra Então, mim que tá bem embaçada. aqui para mim tá bem É? Será que é do nítida. meu sinal? Tá. Eu acho que melhorou? Tá embaçadinha. Tá, melhorando. Melhorou. Então, naquele momento, eu vi que Deus realmente tinha me pescado e abrir os meus olhos para uma vida nova, né? Não, nada que eu tinha como base era tão fixo, era tão interminável. Eu vi que realmente era uma realidade passageira e eu vi realmente naquele momento quem era Jesus Cristo, quando toda a transformação na minha vida aconteceu. E qual foi esse diagnóstico, Dani? Carol, depois de 15 médicos, né, o 16º médico descobriu que eu sofro da insuficiência adrenal. E é até bom a gente falar aqui que é uma doença pouco conhecida com nomes, mas sintomas eu acredito que muita gente que vai estar aqui, que vai assistir essa live, pode sentir e não sabe que tem. As glândulas adrenais são duas glândulas pequenininhas que a gente tem sobre os rins. E elas são responsáveis por gerar os principais hormônios do nosso corpo. Então, quando essa glândula ela entra em falência, né, ela não é suficiente, mas ela não gera esses hormônios, o seu corpo desaba. Porque um dos principais hormônios que ela gera é o cortisol, que mantém a sua energia para fazer as coisas, para você levantar da cama, para você ter a atenção suficiente para fazer as suas coisas. E quando esse cortisol some do seu corpo, acabou a pessoa. Você não consegue ficar de pé, você sente inúmeras dores, você sente inchaço, a sua glicemia é alterada. Eu adquiri uma pré-diabetes, hoje eu faço esse controle por conta disso. A sua pressão arterial é atingida. Então, assim, muitos hormônios são produzidos por essas glândulas, mas principalmente o cortisol. E aí é um grande problema quando você não tem o diagnóstico. Porque hoje eu sofro assim, as consequências dessa doença por não ter tido um diagnóstico precoce. Né? Foi muito tardio. Então, os efeitos, as consequências, as doenças que vieram agregadas, né, a esse problema, hoje eu tenho que pagar o preço, porque demorou o diagnóstico. Hoje eu faço suplementação de corticoide. Todo mundo sabe que o corticoide é bom e é ruim. Né? A gente tem que dosar aí, os benefícios, porque eu preciso, né, suprir o cortisol que o meu corpo não produz mais, mas em contrapartida, o aumento de peso, a glicemia, que aumenta demais, a pressão arterial, o colesterol. Então, a gente vive aí numa balança constantemente. Sim. E aí, depois de 15 anos, foi esse o diagnóstico que eu tive. Depois de 15 anos, demorou tudo isso? 15 médicos, perdão, foram 6 anos. Eu tive meu diagnóstico em 2016, foram 15 médicos. 15 médicos para chegar no diagnóstico. Nossa. E foi dessa história toda que surgiu a ideia de escrever um livro? Eu queria até saber um pouco de como surgiu o Escrevendo a Vida, né? Que você contasse também, né? A gente sabe que a escrita, né? Você também sempre fala muito isso, né? No seu perfil. A escrita ajuda a gente como é que eu posso dizer? A colocar as nossas emoções para fora, né? Aquilo que a gente às vezes não consegue falar, a escrita é a melhor forma. E eu queria que você então colocasse, né? O que te motivou a escrever esse livro, Um Remédio Chamado Fé? Bom, Carol, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de escrever. Eu sempre fui apaixonada pela escrita desde muito pequenininha, desde a época da escola. Eu lembro que eu participava de concurso de redação. Na época que eu estudava, não sei se você vai lembrar do concurso Assis Chateaubriand de redação, que era super famoso aqui em Brasília. E aí eu cheguei a participar desse concurso, fui semifinalista. Então, eu sempre fui apaixonada por escrita. E eu sempre escrevi. Aos 14 anos eu tinha um livro escrito meu de poesias.
e que eu não tinha coragem de mostrar para ninguém. E aí eu fui desenvolvendo essa habilidade, mas mais voltada para a área acadêmica mesmo, né? Só que a escrita terapêutica, que hoje eu conheço por esse nome, existe realmente uma área da psicologia que trata a escrita como forma de demonstrar emoções, só que eu já desenvolvia desde a infância e não sabia, né? Eu sempre gostei muito de colocar minhas emoções no papel. Eu conseguia vislumbrar melhor o que eu estava sentindo. E aí, o livro aconteceu nesse período da doença. Ele começou a ser escrito no meu encontro com Jesus Cristo. Porque eu costumo dizer que o meu encontro com ele foi muito, assim, de primeiro amor. Sabe aquele primeiro amor, aquela primeira paixão que você bate o olho e se encanta? Com Jesus foi desse jeito. Mas, infelizmente, não foi pelo amor, né? E é uma coisa muito certa, quando dizem pra gente, quando não vem pelo amor, vem pela dor. Como eu falei pra você, eu sempre fui católica, sempre tive muita fé em Deus, mas eu não via quem realmente era Jesus Cristo. E no momento da doença, quando eu me via ali incapacitada de qualquer coisa, eu fiquei sem poder trabalhar, eu fiquei afastada pelo INSS durante 3 anos da minha vida. E nesse momento, quando eu vi que estava tudo acabado, aquele amor surgiu quando eu olhei para a cruz de Jesus. Realmente foi essa a experiência. Dentro da minha paróquia, que eu voltei para a minha paróquia, que eu olhei para a cruz e falei, nossa, eu estou como ele. E ele me fez sentir assim. Mas não por um Deus castigador, não que Deus quer que a gente sofra, mas você que caminha com Jesus Cristo, que acredita que ele é o seu Senhor, que é o seu Salvador, é o caminho que a gente tem que percorrer, é o da cruz. E nesse momento eu me vi ali, na cruz com ele. E esse amor tão forte que eu sentia por ele e que eu via em contrapartida dele por mim, foi me fazendo escrever as experiências que eu tinha. Então, eu comecei a desenvolver esse livro no começo da doença, em 2010, quando eu descobri. E ali eu fui relatando tudo. As consultas mais pesadas, a falta do diagnóstico, o sofrimento interior de ver toda a sua vida transformada. Porque acho que não tem como imaginar, mas eu vou tentar descrever uma pessoa que aos 26 anos de idade tinha, teoricamente, acabado de se formar, né? Estava com um diploma na minha mão, um diploma tão sonhado, a profissão dos sonhos, tinha namorado, tinha amigos, tinha tudo. E de repente, não tem mais nada. De repente, você não tem mais nada. E ali, Jesus me deixou só com ele, só eu e ele. Óbvio que eu contei muito com o apoio da minha mãe. E lembrando que naquele momento da doença também, meus pais se separaram. Houve esse embate aí familiar também, para acrescentar mais, né, peso ao sofrimento. Então foi uma fase muito complicada. Mas Jesus veio para me mostrar, calma, isso vai passar, isso tem um propósito. E aí o livro nasceu assim, eu fui escrevendo cada momento mais difícil. Como eu não conseguia colocar para fora, eu tinha que segurar minha onda no meu sofrimento para ajudar minha mãe, que estava passando por uma situação difícil também na separação. E eu tinha que sobreviver. Não tinha outro meio, né? A vida estava muito tumultuada, mas eu também eu não poderia abrir mão dessa vida que Deus tinha me dado. E eu comecei a ver que tinha um propósito. E aí eu fui vivendo todas as etapas, cada lágrima, cada exame doloroso. Eu passei por muitos exames doídos, difíceis de se fazer, complicados, a falta de diagnóstico, os medicamentos muito pesados, porque a cada diagnóstico errado vinha uma medicação que não fazia. Eu disse, não foi só uma narrativa. O meu livro ele não é uma narrativa apenas de doença. Ah, Dani, mas você só fala de doença? Não. Ele é intercalado com o que Jesus ia fazendo por mim. A cada dor, a cada sofrimento, Jesus ia transformando um pouquinho da Daniele. E assim nasceu esse livro. E ele foi construído durante 6 anos, mais ou menos. E em 2021, agora, ano passado, eu resolvi olhar para ele. Eu senti isso muito forte no meu coração. Chegou a hora. Eu revisei ele todo.
e vi que aquela história poderia mexer com as pessoas. Eu não tinha pretensão nenhuma de publicar esse livro. Eram minhas histórias, era como um diário. E em 2021, Deus tocou muito forte no meu coração, chegou a hora. E esse vai ser o testemunho da sua vida. Então, eu revisei ele todo, fiz o final do livro, né? Que aí é uma continuação da minha caminhada com Deus. E aí eu encontrei a editora Wiclap na internet, é uma editora de autopublicação, não tinha condições financeiras, né, de pagar por uma editora, né, física, digamos assim. E aí a editora Wiclap aceitou o meu livro, publicou, e ele está aí hoje e eu espero que ele faça muito bem a quem lê, porque é o que eu falei, não é apenas um relato, mas é a história de um amor muito forte que transformou minha vida e com certeza vai transformar a vida de quem lê. E aí veio o remédio chamado fé. É isso? Remédio chamado fé. Um remédio chamado fé. É isso mesmo. Esse nome, Carol, Deus tinha me dado já há algum tempo durante a minha passagem por uma comunidade religiosa. Eu fui consagrada de aliança, né, de uma comunidade aqui de Brasília. E eu passei durante 7 anos consagrada dessa comunidade. E Deus colocava esse nome no meu coração, um remédio chamado fé, um remédio chamado fé. Em todos os momentos de oração, em momentos de louvor, de grupos de oração, momentos que eu estava pregando. E eu não entendia isso. Um remédio chamado fé, um remédio chamado fé. Isso ficava latejando dentro de mim. E aí eu resolvi abrir um perfil no Instagram para evangelizar. Eu tenho o Escrevendo a Vida, que é o meu perfil profissional, mas eu tenho o Ser Flor de Maria, que ali começava a minha missão realmente de falar da minha vida, desse testemunho do que Deus fez na minha vida e falar da devoção mariana. E inicialmente ele se chamou Um Remédio Chamado Fé, porque eu acreditava que era isso que Deus queria. Só que isso foi latejando, e quando eu fui revisar o livro, que eu fui entender realmente que ele estava pronto, foi um start. Um remédio chamado fé. Realmente foi o meu remédio. Porque nenhum remédio do mundo foi capaz de curar essa doença. Hoje eu faço tratamento dela, eu não estou totalmente curada, ela não tem cura, mas hoje eu recuperei minha vida. Hoje eu posso trabalhar, hoje eu tenho condições de fazer tudo. Mas o meu remédio verdadeiro foi a fé. Foi a minha fé que me levou a recuperar a vida que eu tinha. Nossa, que fantástico. Então, o Ser Flor de Maria já existia? Foi antes do Escrever na Vida? E foi antes, bem antes. Ah, legal. E como que surgiu? Eu não sabia, por exemplo, que você já tinha sido educadora física, né? Eu vi também um dos seus relatos. A pergunta que eu tinha te feito, né, era como que você caiu de paraquedas no jornalismo. Na primeira parte da nossa live, a gente falou, então, desse testemunho de fé, né, do que levou você a escrever o livro, um remédio, né, chamado Fé. Então, agora eu queria saber como que você chegou ao jornalismo. Como eu falei, acho que essa entrada no jornalismo também foi o dedo de Deus, não tenho nenhuma dúvida, porque no momento em que eu não tinha mais o que fazer, não tinha nenhuma profissão em vista, o desespero tinha batido, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou me reinventar? Como eu vou ganhar a vida? E aí, eu já tinha uma vida ativa na minha paróquia, mesmo doente, porque eu sabia escrever. Então, o amor por Deus foi tão grande que eu queria servir. E é o que acontece quando a gente passa a amar de verdade. A gente entende o significado da palavra amar. A gente tem que servir ao outro, né? E eu tinha muita vontade de servir em alguma pastoral da paróquia, fazer alguma coisa para os outros. E aí a cofundadora dessa comunidade que eu servia, ela via em mim essa capacidade. Eu já escrevia alguns textos para a paróquia, e aí ela me fez o convite para adentrar na pastoral da comunicação. Inicialmente, quando eu dava conta, eu ia lá na lojinha e ficava um pouquinho durante as missas para ajudar a vender os artigos religiosos. Mas essa cofundadora da minha comunidade, ela descobriu esse dom. Ela falou assim, Dani, vamos escrever a revista da paróquia? Eu quero que você venha escrever as notícias dos eventos, cobrir essa parte para mim, porque a gente sabe que você gosta de escrever e que sabe que tem essa habilidade. E aí eu comecei escrevendo para a revista
Depois eu passei a corrigir a revista. E aí eu fui me descobrindo ali naquele universo, né? Essa comunidade que eu participava era a comunidade Renascidos em Pentecostes do Padre Moacir. E aí, quem conhece, quem é daqui de Brasília, sabe que são grandes eventos, tem a festa de Pentecostes, as missas de cura e libertação. E naquele universo existe uma central de comunicação, não é simplesmente uma PASCOM, é algo, né, mais grandioso. E ali eu fui me descobrindo também no rádio, eu fui convidada a rezar o Terço da Misericórdia inicialmente, e ali eu fui me descobrindo anos, eu fui a única repórter a fazer as matérias da festa de Pentecostes, a profissão. E depois disso, depois que eu me vi, né, ali uma jornada, um presente de Deus. Toma, calma, você não perdeu tudo. Cara, que transforma a gente realmente, a gente vê no olhar da pessoa. Voltou? Bacana, porque a gente vê no seu olhar mesmo a paixão pelo jornalismo, né? A paixão por essa profissão. Essa capacidade de bora viver agora de novo, né? Vamos retomar a vida, vamos trabalhar. Eu estou te dando outra ferramenta. Então eu faço
porque eu acredito que a nossa essência tem que transbordar. Não é porque é um perfil profissional que eu não posso falar de Deus, é a minha vida, né? É a minha fé. Exatamente. Foi o que Deus fez na minha vida, foi como Deus me transformou. E eu vejo isso, Carol, até nessas realidades agora, que a gente está buscando uma nova oportunidade profissional, né? A gente está aí nessa luta, e eu vejo o dedo de Deus muito claro. Quando você vai, manda um currículo, faz uma entrevista, você acha que está tudo certo, que vai dar certo. Você só está esperando a pessoa ligar para te falar o dia de começar. E aí, de repente, não dá certo. Eu tenho passado muito por essas experiências. E aí, eu percebo que o cuidado de Deus é tão grande com a gente, porque Ele dá um dom pra gente, Ele dá uma capacidade, mas a gente não pode esquecer dele jamais. E até na nossa profissão, a gente tem a obrigação de testemunhar. Não que você vá para o meio do seu trabalho pregar, fazer uma pregação, não. Mas a sua essência tem que transbordar Jesus Cristo. E o jornalismo que eu faço sempre vai falar de Jesus Cristo. Embora seja numa TV secular, onde Deus quiser me colocar. Num jornal, numa revista, num site, eu não sei. Mas onde eu estiver, Jesus vai comigo. E se Ele não pode entrar, eu também não posso. Então eu sinto muito, muito, muito o dedo de Deus. Quando aquela proposta, quando aquela coisa que você acha que vai dar certo e não dá, é Deus te tirando porque sabe que ali não é bom para você. Então eu vejo claramente isso, inclusive na minha profissão, na nossa profissão. Olha, você tocou num assunto que eu desde de quando começou essa semana, né? Nós estamos na Semana Maior, a semana que eu acho e considero a mais importante de todo cristão, porque se você é cristão e você não vai na igreja, você não participa das celebrações, amigo, sinto dizer, mas você não é cristão. Porque um cristão vive todos os dias da Semana Santa, desde o domingo de Ramos, quando a gente, né, celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, até o momento que ele morre na cruz por amor a nós e ressurge, né, na Páscoa. E você falou uma coisa muito interessante, e me veio essa frase que eu gosto muito de colocar ela, que é: a boca fala aquilo que o coração tá cheio, né? Então, quando o nosso coração se enche dessa fé, dessa esperança, não tem como a gente se fechar e não falar de Deus. Tem gente que deve estar achando, né, o meu perfil uma chatice essa semana, porque pode não ser cristão ou pode não pensar da mesma forma que eu. Mas eu não consigo também me ver exercendo a minha profissão sem testemunhar aquilo que eu acredito, aquilo que me dá força, aquilo que me faz, de fato, acreditar em dias melhores. Né, Dani? E a gente vê isso, assim, o jornalismo, a gente às vezes acha que o jornalista tem que ser cético, né? Que ele não, claro, ele tem que ser imparcial, para muitos assuntos, né? A imparcialidade, ela é algo fundamental no jornalismo, mas ele não pode deixar a sua identidade também, né? E a gente sabe que tem locais que nos obrigam a seguir aquela linha, né, editorial, aquela linha mais radical, é igual na política. Eu trabalhei muito na política e eu sempre procurei políticos que seguissem mais ou menos a linha do que eu defendo, a linha do que eu acredito, né? E como é que você consegue, assim, equilibrar essas questões? Carol, eu vou muito da premissa do respeito. Quando eu convido uma pessoa para vir no meu canal, eu já mando, você já foi minha convidada, você sabe como é que é feito o convite. O meu primeiro convite, o meu contato primeiro com essa pessoa, eu mando um resuminho da minha história. Quem sou eu, né? Primeiro. Então, eu sempre falo que eu comecei no jornalismo religioso, que eu tenho essa pegada e que eu desejo que essa pessoa venha dar uma entrevista para mim. E ali eu começo uma intimidade com essa pessoa até o dia da entrevista. Então, quando você chega no meu perfil, você sabe que é uma pessoa religiosa, né? Que tem uma fé, tem uma certa fé, mas eu vou muito, muito pela premissa do respeito. Eu não deixo vir ao meu perfil, não escolho somente pessoas católicas, não. Semana passada eu entrevistei o Leandro Stoliar, que ele é ateu. Ele se diz judeu, mas, aliás, perdão, não é ateu, ele é judeu, mas não segue o judaísmo, não se apega a religião nenhuma. Respeito ele. Mas ele percebeu em mim também que eu
professo a fé católica. Isso não me faz melhor ou pior do que o Estoliar, e nem ele melhor ou pior do que eu. Somos duas pessoas diferentes. Mas você vindo para o meu perfil, você sabe que aqui você vai encontrar Jesus Cristo, a Virgem Maria e a essência da fé católica. E nesse universo nosso, como você falou, realmente é muito complicado. Quando você vai fazer uma entrevista, isso eu tenho essa realidade minha muito latente agora, nesse período onde a gente está buscando colocação profissional no mercado. Quando você vai fazer uma entrevista e te perguntam quem é a Daniele, o que você gosta de fazer, eu sempre deixo muito claro, porque eu não vou me vestir de uma outra pessoa que eu não sou. Então a primeira coisa que eu falo, eu sou uma pessoa essencialmente constituída na fé. Eu sou uma pessoa de muita fé. Se isso para mim é qualidade, talvez pro recrutador seja um defeito. E eu tenho percebido isso. Muitos lugares, principalmente voltados ao jornalismo, quando você fala disso, a pessoa já senta para trás, né? E isso eu não tenho medo nenhum de falar, infelizmente. É muito triste a gente ver realidades dentro da nossa profissão de pessoas que abdicam da fé para ter aquela colocação. Sim. Porque eu creio que Deus jamais vai deixar faltar o suficiente. Porque nunca deixou. Nem quando eu fiquei sem trabalhar, doente, eu tive que pegar um benefício do INSS, a situação estava muito complicada, remédios caríssimos, Deus nunca deixou faltar. Nunca. Sempre aparecia um amigo, um parente, um remédio que eu poderia pegar pelo SUS, um exame que eu conseguia fazer um pouco mais barato, nunca deixou faltar. Agora, se eu abrir mão da minha essência, da minha fé, para eu conseguir uma colocação profissional, tudo que Deus fez na minha vida vai por água abaixo. E eu fiz essa promessa a Ele quando eu me consagrei no altar nessa comunidade. Eu já não estou nessa comunidade mais, mas a minha consagrações são para o resto da vida, né? São sacramentos. E eu prometi a Ele que naquele momento Ele estava me constituindo de novo, me dando vida nova, nunca mais, em momento algum na minha vida, eu deixaria de falar da força de Jesus Cristo na minha vida ou na vida de quem quer que seja, principalmente na minha profissão. Então, é mais difícil? É, mas é muito melhor você testemunhar quem te deu a vida, falar de quem te deu a vida, porque essa vida nunca vai te faltar. Exatamente. Lindo, lindo. A Cleides foi uma que uniu a gente, né, Dani? Eu acho que a gente se conheceu por ela, então. Super foi por ela foi o elo. Muito querida. Beijo, beijo. E você tocou nesse assunto, é fundamental, né? Nós não devemos evangelizar apenas por palavras, né? Os nossos gestos, aquilo que a gente faz também diz muito sobre a nossa fé, né? Eu, em todos os meus trabalhos, até quando eu escrevi para redação, quando eu trabalhei em televisão, quando eu estava num gabinete, eu sempre tinha o meu crucifixo e a imagem de Nossa Senhora. Porque eu acho que é isso, a gente não pode separar o profissional do nosso religioso. Não pode, gente, porque se você vai trabalhar num lugar que não permite a Carol ser como é, ou não permite a Dani ser como ela é, que lugar é esse? Né? Que trabalho é esse que vai te travar, que não quer que você seja aquela pessoa? Eu acredito muito nisso, porque até nós jornalistas, quando a gente vai escrever um texto, você tem que ser imparcial, sim, mas a gente sabe, até no escrever, no modo de falar de certas palavras, que aquela pessoa tem um sentimento, que aquela pessoa tem uma realidade por trás da sua história. Né? A gente pode não passar muitas vezes, porque não pode, de certa forma, influenciar o outro. Mas ali a gente está colocando nossos sentimentos, né? Eu vejo muito, assim, os jornalistas que cobrem muito sensacionalismo, né? Essa parte muito pesada. Se ele não tem uma fé, se ele não tem um sustento, como é que faz? Você, imagino que você já entrevistou vários jornalistas que trabalham com isso também, né? Eu já entrevistei vários e muitos deles me falam da necessidade do psicólogo, que é necessário. Mas poucos deles, assim, é uma realidade triste de se ver. Poucos deles têm a realidade da fé, né, de vivência de fé. Mas muitos, ou quase todos, me relatavam essa necessidade da psicologia, de ter uma terapia,
de uma vez por semana estar num consultório psicológico, né, de psicólogo, porque tem que ter um suporte. Não tem como você ingressar nesse mundo de falar só o lado ruim do mundo, e você que é a jornalista mais positiva que eu conheço, é uma diferença muito, muito drástica. Você ver ou ler uma boa notícia te deixa para cima, é natural. Você vê esperança no mundo. E quando você olha uma notícia ruim, aquilo mexe com você. Aquilo mexe com você. Exatamente. Quando você vê só falando de morte, quando você vê crianças vítimas do feminicídio também. Ontem eu vi essa reportagem no Fantástico, não teve como não ver. E aquilo mexeu tanto comigo, porque uma mulher que morre por esse crime vai deixar outras pessoas que sofrem também. Então não é só ela que perdeu a vida, os filhos também perderam a vida. Então quem noticia, principalmente, quem está envolto ali, quem vai ter que descobrir todos os detalhes daquele crime, meu Deus, aquilo vai afetar demais. Então não é que você não possa dar, você tem que dar, é a nossa profissão, a gente tem que dar a notícia que vier. Mas que você saiba que aquilo ali é o lado mal da humanidade. Mas o bem vence o mal. Essa semana a gente está vivendo isso. O bem venceu o mal, a vida venceu a morte. E depende da minha atitude e da sua. Eu sempre, Carol, sempre nos meus locais de trabalho, principalmente depois dessa minha conversão, eu participei de uma escola, eu fui funcionária dessa escola durante 18 anos. Desde a minha adolescência até... O meu último contrato com ela foi ano passado. E todo mundo lá me conhecia como a Dani religiosa, digamos assim, porque eu andava sempre com o meu terço, sempre. Eu estava ali no balcão fazendo atendimento aos pais, mas o meu terço estava ali do lado. E não porque eu queria mostrar para ninguém, é tanto que eu deixava de baixo. Mas é porque eu sentia, não que o terço madeira, objeto, vai me proteger. É isso que as pessoas que não professam a nossa fé têm que entender. Não é o terço, o objeto que vai me proteger, mas é a presença de quem representa isso aqui para mim, vai fazer na minha vida. Aqui eu entendo que eu rezando esse terço ou andando com ele, a Virgem Maria, quem representa esse terço, faz da minha vida ser diferente. Então, nos meus locais de trabalho, todo mundo, quando estava passando por um aperto, Dani, reza por mim. Mesmo que não me conhecesse intimamente. E isso eu acho que acontece com você também. Quando a gente tem uma vida religiosa, todo mundo lembra, todo mundo pode te criticar no seu dia a dia. Mas no momento difícil, lembra, vou pedir para a Dani rezar por mim. Nessas entrevistas que eu faço, no Dani Entrevista, eu já entrevistei mais de 60 jornalistas. Alguns deles viraram meus amigos, assim como você. E nessa intimidade da gente... conversar, trocar mensagem, se conhecer um pouco mais, sempre aparece o lado religioso. Dani, reza por mim. Dani, eu estou precisando. Lembra de mim nas suas orações? Não que a minha oração vai fazer a diferença, mas é a minha característica. Ficou gravado em mim. Né? Eu não posso, é o que eu falei, eu não posso entrar em lugar nenhum mais, depois do que Deus fez na minha vida, sem que eu respire Jesus Cristo, sem que eu fale de Jesus Cristo, sem que demonstre o meu amor por ele. Então é a minha essência. E é muito bom que eu seja conhecida assim. Eu quero ser conhecida como, pode chamar a Carola, pode chamar a exagerada, mas que seja por amor a Deus, que seja por amor a Jesus Cristo, que seja pela devoção mariana. Não me importa assim, que me conheçam por outra coisa. Eu prefiro realmente que me conheçam como a apaixonada por Jesus Cristo e que vai ser sempre esse testemunho que eu vou dar, inclusive na minha profissão. Lindo, lindo, Dani. E é isso, uma fé sem obras é uma fé morta, né? E a gente mostra nos nossos gestos, nas nossas atitudes, essa fé. A primeira coisa que me marcou quando você me entrevistou foi a sua armadura, o seu escapulário, que é visível quando você está entrevistando. Aí eu vi realmente, né? Às vezes a gente fica com vergonha, né, de expor a nossa fé, sim, a gente fica com vergonha de pregar, mas o maior evangelho que nós temos para proclamar é o nosso testemunho de vida. A gente sabe que você pode converter uma pessoa que seja
com o seu testemunho de vida. Porque não há algo mais real do amor de Deus na nossa vida do que o testemunho, né? E muitas vezes o testemunho que a gente dá, ele serve para nós mesmos, para renovar a nossa fé, para a gente acreditar nesse Deus que é amor, nesse Deus que é amor, né? Então eu vejo muitas pessoas, assim, eu conheço muitos jovens, muitos casais que ainda têm vergonha ou ainda têm medo de colocar a sua fé nas faculdades, nas escolas, né? Fica com receio de falar que eu sou cristão, né? Como é que a Dani consegue, assim, lidar com isso? Assim, o que que você diria para essas pessoas que ainda se sentem insegura de, né, de colocar essa fé, de ser questionada e não saber o que falar? Carol, eu acho que o maior remédio o único meio, aliás, da gente resolver isso, é a questão dentro da gente, foi como é comigo, como eu vejo que fazem essa pergunta e eu vejo a história de vida delas. Olha para a cruz. Eu acho que essa semana é o melhor momento para isso. Se você tem na sua casa um crucifixo, por menorzinho que ele seja, pega ele, aqueles de mesa, e vai refletir o que é aquele homem pregado na cruz. Que aquilo ali não é somente um adorno, não foi uma historinha contada, ele marcou a história. Você pode ser evangélico, você pode ser ateu, você pode ser judeu, você pode ser qualquer denominação. Mas Jesus Cristo marcou a história. Nós temos antes de Cristo, depois de Cristo. Indiscutível, é uma verdade. E ele deu a vida dele por mim e por você. Sendo de qualquer denominação que você seja. Então, acho que o melhor remédio para que a gente possa soltar essa vontade de falar ou não ter vergonha de esconder, de falar da nossa fé, é olhar para a cruz. É imaginar, imaginar não, é ter certeza de que aquilo ali foi feito pelo maior amor que existe na face da Terra. E esse amor não foi dado lá há mais de 2000 anos atrás só, não. É tanto que nós revivemos isso todo ano. Todo ano nós revivemos isso para ficar gravado aqui e aqui. Esse amor não morre. O amor de Deus acontece com a gente nos mínimos detalhes. E o exemplo aqui que eu te dei das entrevistas que não deram certo, das coisas que não deram certo, dos caminhos que Deus tirou a gente. Quantas vezes você, às vezes, sai correndo de casa atrasado e sai se culpando? Eu vou chegar atrasada, eu sou desorganizada, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas você já parou para pensar que muitas vezes ali foi o amor de Deus impedindo você de sair um pouco mais cedo de casa? Talvez aconteceria alguma coisa ruim com você na rua. A gente não sabe. Mas eu vejo hoje toda a minha vida na mística da fé. Então, se você ainda tem esse receio de falar de quem te criou, de quem te deu a vida, eu vou te dar mais uma prova. O que aconteceu naquela cruz há mais de 2000 anos atrás foi por você. Foi por você. Porque ele pensou em cada ser humano que estava vivo naquela época e queria vir após aquele acontecimento. Em cada um de nós. É amor. Sabe que é amor genuíno? Não é aquele amor que decepciona, que nos trai, que nos maltrata. Não é esse tipo de amor humano, frágil. É amor firme, que te segura. E eu posso testemunhar que eu senti esse amor durante todos os dias da minha vida, eu percebo isso. Mas esse momento da doença, eu senti tanto, mas tanto esse amor de Deus por mim. Porque nada saiu do controle de Deus. Eu sempre me emociono porque foram momentos tão difíceis, mas tão difíceis que eu pensava que eu não ia dar conta. Eu achava que tinha dia que eu não conseguia levantar da cama, de tanta dor, sabe? Que você sentir dor no seu corpo inteiro. E eu me via naquela situação e eu falava, meu Deus, acabou. Minha vida vai ser só essa mesmo? Ou um dia de fazer vários exames no mesmo dia? De passar o dia em hospital? Sabe?
E aí, imediatamente, eu sentia que ali tinha alguém segurando minha mão. Calma, vai passar. O humano sofre, o humano é frágil, a gente não vale nada. A gente é muito frágil. Mas quando a gente para respirar um pouquinho e olhar para essa cruz, o meu remédio sempre foi esse. É tanto que a capa do meu livro tem uma cruz. Eu fiz questão de o desenho ser um homem ajoelhado diante da cruz. Porque quando eu olhava para aquela cruz, eu sabia, ele passou dores muito maiores que as minhas, e foi por mim. E aí chegou o dia das coisas irem acontecendo. Então, mais uma vez, é até um pedido que eu faço, gente. Não quer ir na igreja, é o que a Carol falou. É uma pena que você não viva essa semana como se deve viver. Indo nas celebrações, tirando um pouco realmente dos prazeres que a gente tem no dia a dia. Não custa nada, é uma semana só. Faz um jejum, um dia de jejum, faz a experiência. Mas se não quer, tudo bem. Aí a escolha é sua. Mas faça a experiência de olhar para a cruz. Pega o seu crucifixo, se você é católico, pega o texto e antes de você rezar, você olha. E imagine, lembre de que foi por mim e por você. A partir desse momento, vergonha nenhuma vai vir no seu coração. Pessoa nenhuma vai te obrigar a não falar de Deus. E outra, mais um conselho para a gente encerrar. Não tenha medo de falar de Jesus para você não ganhar alguma coisa. Porque o que vier na sua mão, que for sem Jesus, não vai ficar. Isso é uma coisa certa. Se te derem alguma coisa falando, eu te dou, mas aqui não entra religião, não entra Jesus Cristo, não entra a Virgem Maria, não entra nada disso. Você tem que vir só você. Não vá. Não vá porque você não vai ficar. E se ficar, é a sua decaída, pode ter certeza. Onde Jesus pode entrar com a Virgem Maria, aí sim é o seu lugar. Agora, se te oferecerem algo em troca de você se abdicar da sua fé, é certeza, não fica. Nossa, é verdade mesmo, Dani. E foi maravilhoso. A gente conseguiu falar de jornalismo, de fé, dessa positividade também, que é muito importante, né? Nós cristãos, a gente sabe que a alegria é a nossa força. Não é que a gente ignore as coisas ruins que estão acontecendo. Pelo contrário, a gente vê às vezes nas coisas ruins aquilo que nos faz levantar, recomeçar quantas vezes for necessário. A Dani deu um testemunho maravilhoso do que ela passou, mostrou o remédio da fé, né? O quanto que a fé nos ajuda a ver mais longe, a ver que sempre depois de uma tempestade vem o arco-íris, vem a bonança. E a palavra de Deus, ela é muito clara, ela sempre fala isso, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Viva o hoje, não temais, não tenhas medo, sabe? Então, assim, é justamente o que nos dá a coragem de viver, a coragem de seguir em frente, né, Dani? É não perder mesmo a essência desse amor que se entrega todos os dias por cada um de nós. Não é só na paixão de Cristo que Jesus se entrega por você, ele se entrega por você todos os dias. Né? Até nos momentos de tribulações, Jesus está ali do seu lado, te carregando sempre que for necessário. E Dani, eu queria aproveitar esse momento, então, já encerrando, para você deixar essa mensagem aí de Páscoa, da Semana Santa, para quem for assistir a nossa live. Gente, a gente está na Semana Maior da nossa fé, e mais uma vez, como a gente tem o costume de falar com pessoas de todos os credos, mesmo que você não seja católico, foi um acontecimento que marcou a história e foi do nosso Criador. Então, que essa semana, que esse sacrifício dele que a gente está revivendo nessa semana, não seja em vão. Não olhe somente para a guerra, não olhe somente para a pandemia, não olhe somente para a morte, para o feminicídio. É óbvio que sim, a gente tem que olhar para essas realidades assim como a Carol falou. Mas você pode fazer a diferença a partir da sua casa. Esse sacrifício de Cristo, ele tem que ser lembrado e tem que ser vivido por mim, por você, da menor realidade para a maior. Essa guerra está acontecendo na Ucrânia, mas ela começou com algo muito pequeno, com alguém dentro de casa ignorando seus pais, ignorando seus filhos.
passando por cima de muitas vezes das suas crenças, da sua fé, ambicionando poder, e começou do mínimo, para hoje estourar uma guerra nessa proporção. E assim foram todos os piores acontecimentos da nossa humanidade. Então, não que você vá solucionar a guerra ou a pandemia, não é isso. Mas você pode começar a construir um mundo melhor, e aí essa mensagem que a cruz nos deixa foi por amor. E esse amor por quê, Dani? Por que Deus me amou tanto? O que Deus espera de mim? Deus só quer que você ame, só isso. É amor, é a maior palavra. E amor não é uma palavra, um sentimento. Amor é uma pessoa. Amor é aquele Cristo que se deu na cruz por mim e por você. E esse amor tem que ser vivido a partir da nossa casa. Então, ame dentro da sua casa. Passe a amar mais, passe a se doar mais. Passe a fazer alguma coisa sem esperar nada em troca. É esse amor. Mesmo que você nunca tenha feito nada disso em casa, as pessoas vão perceber. Tá diferente. Por que você está fazendo isso? Né? A gente percebe essa mudança das pessoas. As pessoas percebem a nossa mudança. Verdade. As pessoas vão te achar estranho no início, mas vai ser algo muito bom, porque você vai contagiar. Já imaginou você mudar, passar a amar mais as pessoas que você convive, que você está ali no seu ciclo, porque é mais fácil. E aí você vai contagiando as outras. Você contagiou ali seu esposo, sua esposa, seu filho. E aí quando ele sair de casa, ele vai contagiar outros. Ele vai aprender o exemplo dentro de casa. Ele vai para a escola, ele vai amar mais o coleguinha. Ele vai emprestar uma borracha sem egoísmo. Ele vai emprestar o lápis. É verdade. Ele vai partilhar. Ele vai amar. E aí ele vai contagiando. Já imaginou que isso pode ter começado com você? Então é isso que Jesus espera de nós essa semana, que a nossa mentalidade e que o nosso coração mude com a disposição de amar. Começa da sua casa, que é mais fácil. E aí vai ficando mais fácil a gente amar aquele que ignora a gente, que rejeita, que não aceita. Porque quando você começa, o amor, eu digo que ele é treinável. Quando você começa a amar, você vira um maratonista, você quer amar, amar, amar incondicionalmente. É isso. Lindo, lindo. E eu também concluo falando o seguinte: às vezes as pessoas reclamam muito do mundo, do jeito que está, da situação caótica que estamos vivendo, da falta de valores que está acontecendo, né? Cada dia mais. A gente vê que as famílias estão sendo destruídas, vidas estão sendo perdidas. Mas por quê? Porque falta amor. Falta entrega, falta doação, falta solidariedade. E eu deixo muito claro isso para as pessoas que me acompanham, que se você quer um mundo melhor, né? Se você quer fazer a diferença, seja você a diferença, faça você a diferença. Ah, mas aquela pessoa não me deu bom dia, aquela pessoa virou as costas para mim. Não tem problema. Dê um bom dia para ela, dê um sorriso para quem está passando na rua. São pequenos gestos que a gente vai demonstrando esse amor. É uma semente, o amor é uma semente. Então, que a gente possa plantar essa sementinha no coração de outras pessoas. É isso que Deus nos pede, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Comece se amando, comece cuidando de você. Com certeza a gente vai ter, sim, um mundo melhor se as pessoas passarem a se amar mais, a se respeitar mais. Com certeza. Então, vamos fazer a nossa fotinha. Se quiser colocar o seu livro aí também, Dani, para a gente mostrar. Aqui do meu ladinho tem a palavra fé também, ó. Fé. Oh, perfeito. Atenção. X. Gratidão, Dani. Então, se você quiser conhecer mais do livrinho da Dani também, um remédio chamado Fé, lá no link dela, no perfil dela, tá disponível, né? Para quem quiser conseguir comprar, né, Dani? Isso, está lá no link da minha bio, você pode adquirir ele tanto na versão física como na digital, tá na Amazon também, tem o linkzinho, você pode adquirir. Com certeza é um testemunho de vida, de fé, e que vai transformar aí a sua visão de mundo e de amor a Jesus Cristo. Isso aí, gente. Então, uma abençoada semana para vocês, muito obrigada. Esse vídeo vai ficar disponível no meu perfil, para que você possa assistir depois com mais calma, para que você sinta esse amor que a gente está querendo passar, né? Um amor que está latente no nosso coração, porque não tem como a gente estar nessa Semana Santa e não falar de amor,
né? Não se sentir amado. É isso que eu quero deixar para você. Se você está se sentindo sozinho, se você está se sentindo desanimado, sem esperança, saiba que tem um Deus que te ama sem limites. Não se sinta sozinho jamais. Com certeza. Carolzinha, muito obrigada pela oportunidade, viu? Que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua família e que você tenha uma abençoada Semana Santa. Amém. Você também, querida. A todos. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Tchau.